Então tá feito. Boa noite aí, todos os presentes, né? Hoje, como comentei com vocês, né, semana passada eu queria tentar trazer outras pessoas aí para também agregarem mais o nosso curso, né? Trazer mais uns debates assim com outros pesquisadores da área da geografia, da educação. E hoje, né, conseguimos aqui ajustar um horário com o professor Marcelo e eu fico muito lisonjeado, né, que ele aceitou o convite aí para poder participar. Ele vai se apresentar melhor aí, mas a gente já estava aqui trazendo, né, algumas informações que o professor Marcelo então fez, né, mestrado na UDESC, está terminando doutorado, professor do IFC, também tem bastante livros aí na área da educação, né, professor? Depois fique à vontade aí para poder também passar os links sobre os livros, né, que são livros bastante interessantes sobre a sala de aula, né, a docência. E eu, né, sem mais delongas aqui, eu vou passar a palavra para o mestre ali, que também, inclusive, ele também foi orientando do professor Fábio, que deu uma palestra aqui de abertura para a gente, né, falando sobre diversas questões aí da ciência geográfica. E aí, então, deixo a palavra com o professor Marcelo aí, aproveitem, né, vamos pegar bastante coisas e perguntar bastante dúvidas aí. É o momento de fazer bastante perguntas aí para o professor Marcelo no final aí, tá certo? Valeu, professor, fica à vontade. Obrigado. Então, me apresentar rapidamente, né? Eu sou Marcelo da Silva, natural aqui de Florianópolis, trabalho no Instituto Federal há fazer 8 anos, no campus Camboriú. Lá eu leciono a disciplina de Geografia, no ensino médio técnico, e também trabalho no curso de Pedagogia, porque eu também sou pedagogo. Então, eu trabalho com as disciplinas de metodologias, é a minha grande área de estudo, é sobre formação de professores hoje em dia, sobre metodologias ativas, né? Muito antes da pandemia eu já estudava sobre isso, muito a partir de uma realidade que eu tinha, porque no meu campus, eu não sei como é que é ali no Yuri, lá no IFSC, mas geografia eu tenho uma aula por semana. Então, vocês imaginem, se eu pegar um feriado, eu fico 15 dias sem ver o meu aluno. Então, é bem complicado. Então, com isso, eu adaptei naquela minha realidade um ensino híbrido, né? E aí, com isso, eu comecei a utilizar bastante metodologias ativas, mas nós vamos falar um pouco mais para frente, né? Eu fiz um mestrado na área da geografia, mas foi na UDESC, o programa ele é voltado para planejamento urbano. O meu estudo foi sobre Fraiburgo, né? A terra natal aí do Yuri, foi sobre o desenvolvimento econômico, socioeconômico da cidade, como ela se organizou a partir das combinações geográficas, que é uma teoria do André Chollet, né? Que fala sobre essas combinações. E meu doutorado, que eu estou fazendo, é na UFSC, em Educação Científica e Tecnológica. E a minha pesquisa é um projeto que eu já desenvolvo há 2 anos, onde eu tive a oportunidade de ir para a África, para Guiné-Bissau, para fazer algumas palestras e cursos, que eu fui convidado. E lá surgiu essa oportunidade de eu fazer o meu estudo sobre a formação de professores na Guiné-Bissau, na África. Inclusive, eu estou indo para lá agora, ano que vem, para coletar dados e tudo isso. Depois eu deixo meu contato, basicamente é isso, escrevo o livro, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos falar direto o que importa, né? Bom, de uma hora para outra, não é? Vocês todos aqui, primeiramente, são professores, só levanta a mãozinha aí para saber quem está na sala de aula, dando aula, assim, eu tenho a mãozinha só para eu saber quem está na sala de aula, para ver se eu não... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bom, de uma hora para outra, nós somos, então, colocados nessa condição. Fomos distanciados do nosso aluno. Eu não fui preparado, eu não sei a realidade de vocês. Eu lembro que era mais ou menos meados de março do ano passado, e foi falado, ó, vai para casa, não vai ter aula, e vamos ver o que vamos fazer. No meu caso, nós ficamos 1 mês sem nenhuma atividade, e depois já começou o ensino remoto, não teve um curso, não teve nada, e os professores tiveram que se reinventar, tiveram que aprender a gravar aula, né? Aprender a lidar com uma situação que ele não foi preparado. Nenhum aluno foi preparado para isso. Nosso aluno, ele foi sempre condicionado com as metodologias que são praticadas a ser totalmente dependente do professor. O aluno nosso, nesse modelo, ele não é autônomo. Ele é condicionado a responder aquilo que nós queremos, a gravar conceitos, ou então, grande parte dos professores acabam usando a prova como uma motivação, né? A gente chama isso de motivação extrínseca. Estuda porque vai cair na prova. E o aluno, então, ele foi condicionado a isso, e aí, agora distante, certamente, com todas as dificuldades, né, a gente teve que lidar com isso. Então, o tema da nossa fala hoje é sobre isso, o ensino remoto, né, e as metodologias ativas.
Aqui é só uma imagem mostrando, né, a realidade de um professor adaptando a sua casa para poder dar aula. A maior parte dos professores usaram, claro, o Meet ou o Zoom, que são programas como nós estamos aqui, para poder dar as suas aulas. E aí começa já uma grande barreira. Inclusive, eu estava hoje atendendo uma professora do IFSC, inclusive uma pedagoga, perguntando como é que eu faço nas minhas aulas, né? Como é que os alunos têm participação ou não? Eu falei, sim, tem boa participação. Mas o que eu fazia diferente? Porque os professores já reclamavam que os alunos não eram motivados, não participavam. E aí eu coloquei a minha opinião, né? O grande problema que eu vi nesse processo é que os professores, eles pegaram o modelo presencial e levaram para o modelo remoto, para o modelo à distância. Então, o aluno ele tem uma quantidade grande de tarefas para fazer, de aulas para assistir, e aí, certamente, por problemas, às vezes, de vergonha de mostrar, né, se trabalha com adolescente, de se expor com a câmera ali na frente dos outros, então ele não liga a câmera, fica como grande parte está aqui agora, desligado. No começo isso me incomodava, porque imagina, dar 8 aulas num dia para bonequinhos, para imagens, né? E ainda mais os alunos que não botam o seu nome, é tudo nome assim, exótico, digamos assim, nos seus nickname ali, saber quem é quem dá um trabalho. Então eu comecei a usar ferramentas, que vou falar depois para vocês hoje, né, que a gente vai até usar essas ferramentas, e a gente faz aí o aluno interagir e estar conectado o tempo inteiro, e a aula consegue fluir sem eu precisar pressionar ele para ele participar. Fácil não foi, como eu falei, tentei vários recursos, no começo ficava decepcionado, ficava pensando como é que eu ia tornar aquilo atrativo para o meu aluno. Então hoje, né, nós estamos nessa condição, não sei se vocês estão presencial, mas eu ainda estou no modelo remoto, né? Alguém está já presencial aqui? Não, né? Já, Jennifer? Não tá, vacinada, né, Jennifer? Uma dosinha só, né? O Airan também, mas vamos lá, vamos seguir com força. Bom, a gente chegou no momento, né? O professor chegou no momento, como ele realmente é difícil para ele, mas também é difícil para o aluno, ele vai chegar ali e qual caminho tomar. Pô, vou fazer o quê? Eu vou continuar nesse modelo que eu estou tentando, porque ele pode pensar, pô, não fui obrigado a isso, não fui treinado para isso, tive que investir em equipamento, investir em curso e estou lá que tem que dar aula. Então ele tenta ficar brigando com os alunos, o aluno não, né? Às vezes não vai responder mesmo, não vai ligar. Como tem vários amigos meus que ficam forçando ou não ligar a câmera, poucos ainda ligam, não sei qual é a realidade de vocês. Né? Alguns conseguem ligar porque fica ameaçando, mas o clima fica totalmente favorável à aprendizagem. Então você tem que, claro, nesse processo, procurar testar algumas ferramentas para que você faça o aluno querer estar ali. Por que eu falo isso? Porque às vezes o professor ele fica, mas como é que eu vou saber se o aluno está ali na sala de aula, né? Está prestando atenção com a câmera desligada? Bom, aí quando vem esse questionamento para mim, eu falo, tá, mas quem garante que o seu aluno está na tua sala de aula, presente contigo ali assistindo, que ele está conectado contigo? Ele não está pensando ali em outra coisa, pensando no videogame, pensando na namorada, pensando em qualquer outra coisa, apenas olhando para ti. Ninguém tem garantia de nada. A gente tem que partir do pressuposto que eu vou fazer de tudo para o meu aluno. Estou dando todas as condições. E quando eu perceber que ele não está conseguindo, obviamente, se conectar, que ele está desatento, eu tenho que mudar a minha estratégia. Mas por quê, Marcelo? Porque eu sou profissional. Eu sou profissional, eu sou o professor. Pensa bem no médico, ele vai tentando fazer os exames com a pessoa, tentando reanimar a pessoa não está conseguindo nada. Eu fiz de tudo, né? Acabou para ti. Não. Eu sou profissional, eu sou educador, eu tenho que buscar, claro, tentar trazer esse aluno. Eu gosto de fazer uma analogia que é bem importante, né? Não é algo que eu criei, mas uma vez eu assisti uma fala do Cortella, eu gosto muito dele, né? Gosto muito dele e do Clóvis de Barros, são dois que eu sou bem fã, não sei se vocês conhecem. E o Cortella, ele faz, né, essa analogia, ele fez sobre o professor se adaptar às relações. Né? Não era bem algo voltado para a pandemia, né, mas é algo sobre o professor se adaptar, sim, ao local que ele vai. Hoje nós temos grandes especialistas, grandes escritores que procuram criar fórmulas mágicas, né, querendo homogeneizar a educação, que é algo impossível. A educação ela é heterogênea demais para alguém querer homogeneizar e fazer uma fórmula mágica. Não tem. Prova disso é que tu vai lá no 8º ano, tu dá uma aula, foi maravilhosa, tu vai com a mesma aula, o mesmo jeito no outro 8º ano e não funciona. Por quê? Porque aquele grupo, aquelas pessoas vão reagir diferente. Isso depende
até de um professor da aula anterior pode impactar na tua aula. Se o professor briga, deixa aquela turma, eles se sentem, né, um pouco, digamos, injustiçados por uma ação, quando vai começar a aula não vai estar do mesmo jeito, o clima não vai estar legal. Então, são inúmeros fatores que vão interferir na tua aula. Então, a gente não pode homogeneizar. E nem esse momento agora. Então, não tem como tu pegar a tua aula, que dava presencial lá, que funcionava muito bem, e tu trazer esse modelo para o ensino remoto. Por quê? Dificilmente vai funcionar. Aqui a analogia é para fazer preparar ali um alimento. Tu tem ali, né? Se eu for fazer quem gosta de cozinhar, fazer uma receita, né? A questão do tempo, né? Tudo isso vai mudar se eu fizer lá num fogão a gás, num fogão a lenha, no micro-ondas. Eu posso ter até ali os mesmos ingredientes, mas a forma de preparo vai ser diferente. E é igual esse modelo que nós estamos. Então não tem como, né, a gente pegar e replicar esse modelo. A gente tem que pensar, claro, com o nosso público, levando o que está acontecendo com o nosso público. Se passou ali 1 mês, 2 meses, e não está funcionando, então você vai ter que mudar a estratégia. O grande problema hoje é que nós, professores, pelo menos eu, né, no começo ficava muito angustiado, que eu tinha todo aquele conteúdo para passar para o meu aluno, uma quantidade gigantesca. O meu aluno com uma defasagem muito grande já do ano anterior, e eu tinha que ensinar aquilo para ele, porque aquilo ele tinha que aprender no 7º ano. Estou usando o exemplo aqui, eu não dou aula para o 7º ano, só para o ensino médio, mas só para a gente entender. E aí, quando a gente parte com essa visão, realmente não vai funcionar, porque não tem como, né? Tem pessoas que eu vi hoje, né? Eu tenho um Instagram, eu sempre publico materiais de educação, às vezes em alguns comentários, as pessoas querendo comparar o ensino presencial com o ensino à distância. Não existe comparação, tá? A minha visão, né? É a minha visão. Vocês podem ter uma visão diferente e devem discordar de mim. Não tem como comparar. São modalidades diferentes de educação, né? Com potencialidades diferentes, né? Com pontos positivos e negativos. Então, não tem... eu aponto que elas se complementam. É por isso que eu gosto muito do ensino híbrido. Ele se complementa. Só o ensino à distância, bom, depende muito. Não quer dizer que o aluno do ensino à distância ele vai ser pior do que o aluno presencial. Não. Eu já dei aula nas duas modalidades, presencial e à distância. Tive alunos à distância maravilhosos que cresceram, né, se inseriram no mercado, se tornaram ótimos profissionais, e tive aluno do ensino presencial que, né, não era organizado, não fazia nada e também, né, acabou não conseguindo, assim, se inserir muito no mercado. Estou falando de um modo geral. Então, com certeza, o professor, quando ele tenta, ele prepara, isso acontece muito, ele prepara, ele estuda, ele planeja, e ele vai aplicar e não deu certo, ele acaba se decepcionando. O que a gente não pode cair, nós professores não podemos cair no fato, né, que isso acontece muito, é buscar culpados. E como você tentou de tudo, às vezes você bota quem é o culpado, a culpa é do aluno. Porque eu preparei a aula, o aluno não está aqui participando. Então, a gente acaba culpando alguém. Então, a culpa nunca é do professor, né? A culpa é do colégio, a culpa é da família, a culpa é do aluno, a culpa sempre é externa. E eu não estou falando que eles não sejam culpados desse processo, mas é que não existe um culpado. Eu também aponto, quando eu vou dar uma aula e ela não funciona, por mais que eu preparei, e eu falo que eu acho que eu tive, né, usei estratégia errada, ela não funcionou, não pensando em culpados, obviamente, mas eu fico, poxa, o que eu fiz de errado? Eu começo a analisar e aí vou tentar mudar a estratégia. Então, com certeza, às vezes, quando tu chega a usar a tecnologia, se você não domina a tecnologia, você vai ter essa barreira e com certeza, tem, né, isso, até eu que já usava muita tecnologia, com o ensino remoto eu evolui muito mais o domínio da tecnologia, né? E eu sempre falava já assim, a questão da tecnologia, ela foi acelerada com a pandemia, tá? Então, assim, já ia acontecer isso, naturalmente, né? Essa parte de ter ensino híbrido cada vez mais, de ter parte de ensino remoto, isso era algo que é inevitável, já acontece em grande parte, né, dos países desenvolvidos, já acontecia em muitas universidades do Brasil, né? E eu acredito que ela virá, sim, para complementar. É óbvio que a iniciativa privada, né, alguns políticos, vendo que isso barateia o custo,
Digamos que ela vai gravar uma aula e vou replicar essa aula, não vou pagar. Então, aquilo, obviamente, vai ter o interesse do capital em cima disso. É óbvio, né, que os professores unidos, lutando, as famílias, né, lutando para lutar que isso não aconteça, né, e não rivalizar. Não devemos rivalizar, devemos somar. Partimos do pressuposto para entender o que é a motivação, né? A palavra motivação, ela vem de motivo. Qual é o motivo que faz com que você queira ensinar, né? Então, nós temos... eu gravo um podcast para uma empresa lá de São Paulo chamado Vamos Falar de Educação. Eu fiz vários episódios com professores especialistas nisso, sobre crenças, né? As crenças, quando eu falo crença, né? A gente tem crença religiosa, que é que todo mundo, quando fala de crença, acha, mas tem a crença profissional, a crença pedagógica. Então, por exemplo, todos nós professores, nós somos carregados de crenças. Como assim? Por exemplo, se você não teve uma boa formação, e eu falo para mim, a minha faculdade de geografia que eu fiz, grande parte eu vi o professor, vocês vão ver agora como eu sou velho, hein? Não tinha PowerPoint, tá? Era transparência. Então o professor ia lá ler transparência e mandava eu fazer artigo. Era essa basicamente. Eu entrei na sala de aula, meu Deus, fazendo cada coisa errada e fui errando. E aí como é que eu comecei a dar aula então? Eu comecei a lembrar dos meus professores. Então isso é uma crença. Eu acreditava que aqueles professores bons que eu tive, aquele método ele ia funcionar. E todos nós, na nossa construção como professor, da nossa história, nós também vamos criando as nossas crenças. Porque daí tu fala, cria um jeito da aula, aquilo funcionou, opa, vou usar isso. E aí tu vai replicando aquilo, então algumas crenças ficam enraizadas. E por ter esse domínio, nessa prática, tu acredita que se for tentar fazer algo diferente, você acaba tendo, né, dificuldade, medo de arriscar, e aí você acaba não, às vezes, arriscando, fica naquele modelo único, perpétuo, e até o aluno também tem as suas crenças. Por exemplo, eu no começo, quando comecei a utilizar metodologias ativas com meu aluno, eu escutei de alunos falando, por exemplo, que eu quero é aula. Não, mas nós estamos, aqui estamos tendo aula. Não, isso aí não é aula, é porque ele está acostumado, o professor vai lá no quadro, ele fica parado olhando e tu fica lá 45 minutos falando para ele. Então, esse é o modelo tradicional, vocês sabem a história, quem já estudou história da educação, um modelo que foi pensado na época da Revolução Industrial, né, criada lá na região que nem era a Alemanha, e isso foi replicado para o mundo inteiro. Né? E é um modelo que ele é altamente excludente. Se a gente pensar, é um modelo que realmente foi pensado para ter mão de obra barata, onde as pessoas, os alunos de um modo geral, ficam estudando muito conceitos que nunca vão utilizar na vida, né? Conteúdos, eu falo, não conceitos, né? A gente tem que aprender adição, tem que aprender isso, tem que aprender, beleza? Mas tem coisas tão aprofundadas que a gente nunca vai utilizar, que isso às vezes evade o aluno, mas é um modelo que é pensado para ser assim, para que naturalmente, numa sala de aula, 5, 6, 7 alunos vão despontar muito, e a maioria vai seguindo o barco ali, estudando para avaliação, vai passando, não vai ter tempo, porque é muito jovem, tem que escolher a sua profissão, geralmente escolhe algo que não é nem o que ele queria fazer, e aí a gente acaba tendo, né, essa realidade aí, países como o Brasil, que acontece bastante. Mas quando a gente fala de motivação, como eu falei, motivação vem de motivo. Qual é o motivo que o aluno quer estudar? O meu aluno é motivado. Primeiro as pessoas confundem motivo com incentivo. Tá? O motivo, ele tende a ser algo interno e o incentivo externo. Então, vamos lá, galera, vamos estudar. Então, isso é um incentivo, isso não é o motivo. O motivo vai fazer ele querer fazer aquilo. E essa motivação, a gente tem, então, uma motivação que a gente chama extrínseca e intrínseca. O extrínseca é exterior, né? Então, aqui nós temos um estudo que é chamado, né, de autodeterminação, que é o aluno já que ele é autodeterminado, e o aluno ali que precisa, né, que ele não é determinado, ele precisa de um incentivo. Então, ó, o aluno desmotivado, né, não tem nenhuma regulação, tu pode, né, não tem ninguém que fica incentivando ele, pode falar o que quiser e não tá nem aí. Ah, tu vai perder ponto. Não, perder o quê? Né? Gosto muito de uma frase de Bob Dylan que ele fala, quando não se tem nada, não se tem nada a perder. E essa frase, ela casa com a educação com muitos dos nossos alunos. Porque muitos dos nossos alunos falam para ele, vai perder um ponto. Ele vai dizer, não. Né? Daí, tô ligando, vou perder um ponto. Então, ele tem uma realidade que às vezes é tão problemática, ou ele não está maduro o suficiente, ou sei lá, qual é o motivo, para ele não importa aquilo. E aí os professores começam a fazer uma prática que os especialistas falam que isso não é que está errado. Está errado é perpetuar isso.
que eu falo para vocês que eu errei por muito tempo, eu não sei qual é a realidade de vocês, mas eu fiz muito disso. Ó, fizer aí, ganha um ponto. E a galera vai lá e faz. Ó, fizer aí um ponto. Aí a galera faz. Aí chega um dia, a galera vai fazer atividade. Só vale um ponto? Não. Só vale um ponto? Não. Aí não vale mais ponto. Aí já não tem tanta motivação para fazer. Porque ele foi condicionado a ter aquela questão, aquela recompensa. Ou não é só recompensa, pode ser uma punição. Ó, quem não fizer, perde um ponto. Que também acontece. Ah, Marcelo, mas eu posso fazer isso? Eu posso fazer no começo. Estimulando, né? Vou dar uma bonificação, para tentar resgatar aquele aluno que não tem nenhuma regulação. E aí a gente vai evoluindo, né? Aí fala ali, algo externo. Ainda, né? Primeiro é totalmente, eu vou chegando lá e além de dar a recompensa, eu vou falando da importância da onde ele vai usar aquilo. Que é isso que os professores não fazem muitas das vezes. É duas coisas que eu falo por mim também, né? Muito tempo, eu fui começar a fazer isso quando eu fiz pedagogia. Eu fiz a geografia primeiro, e depois de alguns anos, eu fiz a pedagogia. Né, para poder, porque eu queria dar palestra, queria falar, então fui cursar a pedagogia para ter mais embasamento. E aí, quando eu comecei a estudar ali a pedagogia a fundo e a pensar, claro que eu vi quantas coisas eu fiz errada na minha trajetória como professor. Né? Mas algo que eu aprendi muito com Paulo Freire é muito para ti, claro, primeiro, saber qual é o conhecimento que o aluno tem, o nível que ele está, a partir dali, meio que buscar um pouquinho de Vygotsky, criar uma zona de desconforto, e aí, claro, fazer sentido aquele conteúdo. Todo conteúdo tem um porquê. Onde é que eu vou usar isso? Vai explicar para ele. Onde é que ele vai usar isso? Ou então, você pode simplesmente pegar também e fazer as conexões. O que acontece? Naquele modelo alemão que eu falei para vocês, eles dividiram tudo em caixinha, tudo separado, uma coisa da outra. Pega lá a geografia, dentro de geografia tem as caixinhas, a geologia, tudo separado. Mas a gente tem que lembrar que tudo está conectado. Né? Então, por exemplo, todo mundo aqui é da geografia ou não? Ou pedagogia também? Temos também alunos de história, que a grande maioria é geografia. Mas temos também pedagogia. E uma coisa que eu não comentei com você é que é um curso que tem bastante gente de todo o Brasil, então não é uma coisa relacionada só a Santa Catarina, que a gente está um pouco acostumado. Tem gente aí que era todo mundo já de Canoinhas, aí já estava aí já até para fazer aí um mate para mim, um peão na chapa. Então, o negócio é que tem gente aqui de tudo que é lugar. Até se o pessoal se sentir à vontade, isso aí, Lídia, pode ir colocando o lugar de onde é que fala. Até fica à vontade para eu saber, depende de alguma cidade que eu já fui. E é bastante interessante porque o pessoal aí conta as realidades distintas, assim, né? Então, durante o curso, a gente foi aprendendo bastante também quanto a isso. Olha aí, o pessoal do Amapá. Botem aí no bate-papo, e daqui a pouco a gente para dar uma lida ali que eu quero saber. Bota ali, não deixa de responder, hein? Ó, então, como eu falei, as conexões, né? Quem é da geografia sabe, ou história, qualquer uma área, está conectado. Ah, o clima deixa eu pegar aqui qualquer uma das cidades aqui, vamos pegar aqui, né? Vai lá, Terra Santa, no oeste do Pará. Mas bem no oeste do Pará. Ó, então lá um clima equatorial. Então lá qual é a vegetação? Por que lá, como é que é o clima lá? Chove bastante. Mas por que chove? Então tu ia atrás dos porquês. Ah, tu explicou o porquê, agora tu vai para a vegetação. Mas por que a vegetação ela tem essa característica? Né? Devido a isso. E aí tu começa a falar, tá, mas o que tem a ver comigo? Porque tem conceitos que você trabalha, tipo a Amazônia, que não é realidade do pessoal, digamos, de Santa Catarina. Não temos aqui. Mas temos a Mata Atlântica, que pode fazer uma analogia que possui a mesma característica, ou então a contribuição da Amazônia para o nosso clima, e assim a gente vai fazendo o aluno, pelo menos, né, que ele tenha uma percepção para que serve aquilo. Não apenas passar os conteúdos isolados. E aí você vai evoluindo com essas questões, dando consciência onde ele vai usar, aplicabilidade, conexão, até que um dia o aluno ele possa sentir, né, ele ser uma motivação intrínseca. Porque a partir do momento que... Ah, Marcelo, mas é só dando aplicabilidade? Não. Algo que os professores fazem pouco. Eu acho que aqui, grande parte, pode fazer. E, geralmente, quando o professor procura se qualificar, ele já é um professor mais aberto, mas incentivar, não só incentivar, é elogiar. Então, o elogio, tu consegue fazer com que o aluno se sinta importante naquele processo. Às vezes eu pego o meu aluno, eu vejo que ele tem muita dificuldade, eu vou lá para ele, chego perto dele, vamos lá fazer atividade, vamos lá, cara, comigo aqui agora, vamos lá, tá fazendo,
ele errou, parou, digo, ó, aqui, ó, pá, vamos bater. Cara, mas tu já tá melhor. Não mudou nada, tá? Mas eu falo pra ele, tu tá melhor. Tô vendo agora aqui que já tá começando a sair. E aí, olha aqui, tem um errinho aqui, vamos ver aqui, ó, isso aqui, na linha tal. Então, ele tem que saber onde ele errou. Não tá tudo errado. Não tá certo. Aí sai o professor. Qual é o motivo? Tu vai desmotivar o cara. Então, tu não vai falar que tá tudo errado. Tá quase no caminho. Ó, aqui tem um detalhezinho aqui que tu pensa bem onde é que tu errou. Pensa bem, vem comigo aqui. Se tiver dificuldade, vai com ele. Agora faz para ele. Mostra para ele como é que é. Agora deixa ele fazer. E assim, com certeza, o aluno percebendo que está evoluindo, pode ser devagar ou não, tu pode começar a tornar ele um aluno mais motivado a querer aprender. Bom, atualmente, né, nós temos essa questão. O mundo, ele tá muito diferente da nossa época, né? Lembra quem aí década de 70, 80? A nossa mãe, ela bastava olhar para nós de uma forma que a gente já sabia que o negócio não estava muito certo, já parava de fazer, né? A mãe, ela falava, ó, não toma leite com manga, que tu não tomava, porque tu acreditava que ele ia fazer mal. Eu não tomei, e até hoje eu não tomo leite com manga, vocês acreditam nisso? Não sei porquê, eu acho que é tanto que eu escutei. Mas, só para a gente perceber que hoje nós temos uma dificuldade, primeiro, de ter nós tínhamos uma dificuldade de acesso à informação na outra época, né? O aluno tinha lá, quem era rico tinha a Barça, eu não era desse grupo, tinha na escola, que às vezes eu ia pesquisar, para fazer cópia, né? Nossa pesquisa era fazer cópia, copiava lá na folha de papel ao máximo e entregava para o professor o trabalho. Então, antigamente, quando era a nossa época, né? Porque as crenças que nós fomos adquirindo, nós lembramos de quando nós éramos alunos. E nós trazemos muito disso para a nossa sala de aula. Só que a gente tem que perceber que hoje está tudo muito diferente, está tudo muito mais rápido. Hoje, o celular, por exemplo, é quase como se fosse uma extensão do nosso corpo. Eu tenho certeza que alguns de vocês podem estar assistindo aqui a aula do celular. Quem não está com o celular do lado. Se já tocou 2, 3 mensagens ali, já vai olhar se é o filho, se é o marido, se é não sei o quê, se é o grupo da família. Quem é que, né? Quem é que está com problema? Quem é que, sei lá, vai ficar ali antenado. A gente vai acabar tendo isso. E o aluno é igual. Eu sempre falo assim, quando o professor vai para uma formação lá no auditório, ele se torna ali praticamente um aluno. Ele fica conversando com o amigo do lado, ele fica mexendo no celular, igualmente o aluno na sala de aula. E aí o professor, quando está na condição de fala, ele acaba querendo repreender o aluno, né? E acaba ali, né? Tornando aquilo. Ele tem que perceber que aquele momento ali, para o aluno querer estar ali, aquilo tem que ser muito atrativo. E é claro que tem dinâmicas estratégicas que podem tornar aquilo mais atrativo. Então, essa questão, de um modo geral, dos estudantes, o professor hoje, eu falo que não há uma conexão, né? Antigamente não tínhamos a informação. Então, aí o professor fazia o quê? O aluno decorar a informação, porque era difícil ter acesso à informação. Então, nós ficávamos, as perguntas das provas era o que é, quem descobriu o Brasil, o que é fotossíntese, o que é não sei o quê. E era assim que eram as perguntas. Porque nós não tínhamos acesso à informação. Hoje tem professores que permanecem nesse mesmo modelo, fazendo o aluno decorar uma informação. Para quê, Marcelo? Para responder uma prova. Que sentido faz isso? Hoje a educação deveria ser o quê? Fazer o que o aluno... O que vai fazer com essa informação? Claro, ele tem que saber os conceitos, as lógicas, seja matemática, ele tem que saber. Mas decorar em si, não. Ele saber o que é fotossíntese, decorar ali exatamente a teoria, tem que saber como funciona a fotossíntese. Tem que saber qual a importância dela, né? O que ela se aplica, se ela não existisse, o que ia acontecer. Isso tem que saber. Então, por exemplo, eu acho um erro muito grande das escolas, e que nós estamos cometendo, que agora nós vamos ter dificuldade de corrigir isso, mas dá para corrigir, que é o professor proibir o uso do celular na sala de aula. Proibir não vai adiantar. O aluno vai tentar utilizar. Ele vai mexer, ele vai tentar. E certamente, mesmo não mexendo, ele vai estar preocupado ali, né, com aquele celular dele. O que eu falo? A gente tem que educar o nosso aluno a utilizar. Eu educo meu aluno. Agora pega lá, vamos pesquisar aqui essa atividade. Ó, tarefa de vocês aqui. O que é isso aqui? Vamos pensar lá comigo, né? E tu acaba tentando utilizar. Ah, Marcelo, tu faz como se fosse fácil. Não. Obviamente eu tenho que chamar a atenção. Obviamente que às vezes eu pego o celular, todo mundo bota o celular aqui na minha mesa aqui, vamos escolher qual é o celular que nós vamos utilizar hoje por grupo. É esse aqui. Não é fácil. Por quê? Porque durante muito tempo, obviamente, a gente apenas quis proibir. E o celular tem uma potencialidade de aplicativos, né, de acesso à informação, que a gente tem que, na verdade, a minha visão, que eu falei, vocês podem discordar de mim,
ensinar o aluno a o que fazer com esse celular. Hoje tem algo que eu leio muito, eu aprendi isso no meu doutorado, né? Que é uma teoria que fala do TPEC, não sei como a gente falar, que é a conexão, que antigamente como é que era, né? Como é que eu vou saber que o cara é um bom professor? Um bom professor, ele tinha que ter, deixa eu botar aqui, o conhecimento pedagógico, né? E o conhecimento específico da tua área. Então, para ser um bom professor de geografia, eu tinha que entender bem geografia e tinha que saber ensinar. Se eu, no caso, eu sei muito geografia, como aconteceu, né, com alguns professores que eu tive na faculdade. O cara sabia tudo de geografia, mas o cara não tinha um domínio pedagógico. E aí o cara ia para lá, escrevia artigo belíssimo, sabia, mas não sabia passar, porque não tinha essa conexão. Ou então o cara, ele sabia ali enrolar, falar, se comunicar, mas faltava para ele a bagagem geográfica, vamos supor. E aí a aula não tinha profundidade. O cara ficava lá falando umas coisas nada a ver, e tinha dinâmica, mas não funcionava. Hoje os especialistas falam que o conhecimento, na verdade, tecnológico e pedagógico e o do conteúdo específico estão conectados. Hoje não tem como o professor ele não ter um certo domínio da tecnologia. E cada vez vai, digamos assim, ser inserida essa tecnologia. O professor, ele resiste. Claro, não estou falando que é fácil fazer, que a gente tem as condições necessárias para fazer, tempo para fazer, né? Dá 40 aulas, tem que preparar a aula para isso tudo, exige tempo. É óbvio que as condições não são ideais. Só estou falando para vocês que, obviamente, com toda a tecnologia já inventada, não sei se alguém já viu, né? Eu já dei aula em colégio privado, que tinha lousa digital, que tinha ali uns mapas interativos, que tinha um monte de programa. Eu vou até mostrar alguns para vocês aqui de ideias que vocês podem depois utilizar nas aulas de vocês, mas que isso facilitava o processo de aprendizagem. Tipo, eu sou professor de história, estou falando lá, sei lá, da Grécia, eu vou lá no Google Earth da vida e vou lá e pum, vou lá com o zoom aqui, vamos lá nas ruínas lá, sei lá, vamos lá. E o aluno, ele acaba visualizando aqui. Vamos mandar aqui agora, aqui, ó lá. Né? Vou falar de urbanização, pego um programa ali e vou dentro de São Paulo. Então, isso, com certeza, aproxima o aluno da realidade, né? E é muito mais poderoso do que tu apenas falar. Tem uma parte de um filme, eu esqueci o nome do filme, mas eu lembro que era uma professora de história, tô aqui, eu dei um branco agora, mas vocês podem falar, isso é esse filme. É uma professora de história dando aula, é o Laranjinha, não sei qual é os caras, ele estava lá e ela começa a falar do acontecimento da coroa, aí quando ela fala coroa, aí aparece um cara pensando e o cara lembra da mãe dele, como se fosse coroa, como se fosse a mãe dele. Então, assim, a tua fala, o aluno vai interpretar com a vivência que ele tem e o que ele tem. E quando você coloca para ele a imagem, coloca ali, você consegue utilizar essa tecnologia, com certeza, você vai ter um poder maior, né? Para poder ali transformar aquela informação em conhecimento. É isso que eu acho. A gente passa muita informação e nós temos hoje esse modelo, pouca informação transformada em conhecimento. Cidade dos Homens, muito bem. Acho que é isso mesmo. Esse filme aí é um Paulo Freire puro, essa cena, né? A série aí é bem legal, muito legal. E é sempre utilizado em palestras aí, os professores. Sim. Mas só para ver, né? A minha visão, eu acho que hoje nós estamos ensinando muita coisa para os nossos alunos, né? Porque se a gente partir do pressuposto, para que é educação? Para inserir o aluno no mundo do trabalho. Esse é o grande objetivo, digamos, da educação. É claro que vamos trabalhar valores, vamos trabalhar, né? Mas, de um modo geral, esse é o grande objetivo. Tanto é que tem essa polêmica, que tem gente que fala que a gente não está para educar, e sim para passar conteúdo. Não vou falar a minha opinião, acho que a gente tem que seguir nos dois. A gente tem que trabalhar valores, tem que trabalhar, né? Eu trabalho isso muito, mas uma questão de respeito, questão de horário, questão de palavra. Isso não vai me sobrecarregar. Falar a importância disso e cobrar com ele isso. Mas não é o assunto agora sobre isso. Hoje a escola, por exemplo, né? Ela tem... ela não, digamos assim, ela fica lá fazendo decorar informações para responder uma prova, para treinar ele para o vestibular, e fica nessa batida. E claro que isso, né, não é atrativo para o aluno. E não prepara o aluno para o mundo moderno. Nós temos um modelo de educação do século XVIII,
Nós somos do século XX, gente. Não vem aqui querer, né, fazer, como é que se diz? Efeito no Instagram. Somos do século XX. E o nosso aluno, ele é do século XXI. E como é que eu vou conectar um modelo do século XVIII, XIX com professores que foram treinados, ensinados de uma outra forma, agora preparar esses alunos que são altamente tecnológicos? Primeiro, o nosso aluno, nesse modelo que é altamente repressor, geralmente no modelo tradicional, ele não treina o aluno para ele se expressar. Tem professor que treina, tem professor que promove o debate, tem professor que dá a voz para o aluno, tem professor que instiga o aluno, tem professor que fala, ó, vamos elaborar como apresenta um trabalho, vamos elaborar como fala. Não faz mal, mas ele estimula. Só que esse aluno, às vezes, ele é repreendido, ele é conduzido por alguns professores, que ele vai criando traumas, e quando chega no ensino médio, ele vem carregado de trauma. Ele foi falar lá no ensino fundamental, por exemplo, os amigos riram, né? O professor não soube conduzir, não soube, né? E aquilo acabou criando um trauma nessa pessoa, que vai chegar até a vida adulta com dificuldade, né? Primeiro, tem gente que tem facilidade pela sua aptidão, já de falar, e outras têm dificuldade. Mas eu posso trabalhar com o meu aluno isso. Ele pode falar num pequeno grupo, faça um ciclo, vai explicar que só para esse grupo aqui. E aí tu vai dividindo em grupos e vão trabalhando essa capacidade. É necessário para ele saber se expressar, né? É necessário aprender a trabalhar em equipe. E aí tem hoje cada vez mais esse mundo individualista e o professor fica lá, o trabalho é em equipe. Tá, pode escolher a equipe. A minha visão é um grande erro. Porque dificilmente a gente vai escolher alguém que a gente vai trabalhar. Vocês trabalham na escola e vocês não escolheram quem trabalhou com vocês. Vocês têm que se adaptar a cada uma dessas pessoas. E cada uma dessas pessoas vão gerar impactos em vocês. E vocês não vão gerar impacto nele. Às vezes, não gosto dessa pessoa, né? Não gosto dele. Ele acabou, sei lá, o jeito dele, gerou impacto e não te agradou. Mas você vai ter que conviver com ele, vai ter que trabalhar com ele. Então a gente tem que, às vezes, sortear, botar lá, não é vocês aqui agora, vamos trabalhar. Não, cada um tem uma função. Qual é a tua função? Qual é a tua função? Vamos lá, agora a troca. Nós temos que ensiná-los a trabalhar em equipe. Porque o mundo do trabalho é assim. Trabalhar valores, eu não sei porque que eu fiz arte marcial minha vida inteira, e a cultura japonesa trabalha muito essa questão de valores, do respeito, né? Isso eu trabalho muito com meus alunos. Quando eu não estou falando isso para vocês, mas eu também dou aula à noite, os alunos chegam atrasados porque eu sei que é o compromisso, tem que dar aula, tem família, não estou falando isso. Mas eu trabalho com meus alunos muito a importância e falo para eles a importância de chegar no horário. Não pôde chegar, claro, foi uma anomalia, mas quando eu chego no horário é uma questão de respeito com quem está te esperando. Né? O brasileiro acha legal essa cultura de entregar as coisas atrasado e de deixar para a última hora, né? Que hoje as pessoas acham isso normal. Eu não acho isso normal. Né? A gente tem que procurar, né? Não é nem a questão de ser chato, ou seja, não é uma questão de respeito. Né? Então não marca horário, então não tem horário. Das 7 às 7h30. Das 7h30 da manhã às 8h da manhã, beleza, tranquilo. Cria ali um intervalo. Agora terminou que é 7h30, 7h30. Inclusive, eu acho que a nossa aula de manhã cedo é muito cedo. Nenhum ser humano normal vai estar 7h30 disposto nem para dar aula, alegre e feliz da vida, e nem para vir um professor falar de era geológica, pelo amor de Deus, né? Mas tem muita coisa errada. E, claro, é algo que eu defendo, que é valorizar o erro. Mas como assim, Marcelo, valorizar o erro? Dar ponto pelo erro? Não é isso. Nós estamos apenas preocupados em fazer a avaliação que vale ponto, porque nós condicionamos o nosso aluno a fazer para ganhar ponto. A avaliação é para medir. Medir o quê? Medir o ensino, medir a aprendizagem. Vocês estão aprendendo. Quando errou, não basta falar que está errado. Onde é que tu errou? Por que tu errou? Vamos analisar. Vamos tentar. Marcelo, é muita gente, divide em equipe. Vamos tentar fazer. Vamos pensar. Faz tudo no quadro, junto com ele. Eu vou falar para vocês, eu não faço umas provas com meus alunos há algum tempo. E eu preparo alunos para o vestibular também há muito tempo, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Geografia Irada, que eu gravo aula, que eu faço exercício, que eu deixo os alunos lá estudar lá na plataforma, eu vou para minha sala de aula, eu falo de Enem, eu falo de vestibular, mas nem por isso a prova vai ser, eu faço um simulado com eles. Vamos treinar, como é que é, Enem? Cai assim, vamos fazer, vai lá, pensa, vamos fazer. Responde a questão 1, fez aí, parou, vamos corrigir. Certo ou errado?
Por que está errado, gente, isso aqui? Olha aqui, o vestibular é para te reprovar. Aqui está errado. Vamos lá, continua. 2. Certo ou errado? Mas por quê? Pensa, tem que pensar. Não apenas dizer que está errado. Para haver aprendizagem, às vezes o aluno acerta uma questão, ele nem sabe por que aquela é a certa. Então, às vezes o aluno errou, ele sabe até mais do que o aluno que acertou. Mas como a gente pune o erro, a gente acaba não conseguindo, né, fazer com que esse aluno evolua. Como eu falei para vocês, é a minha visão, vocês podem discordar. Então, a gente devemos, de um modo geral, perceber que hoje grande parte das informações não precisa estar dentro, né? A gente tem uma capacidade gigantesca na nossa mente, mas a gente tem uma memória de curta duração, uma memória de longa duração. A forma que nós ensinamos, fazemos o aluno decorar, ele decora apenas para a prova, essa informação vai na curta duração. Ele responde a prova, acabou, experimenta, pergunta para o aluno se ele sabe alguma coisa, ele não sabe mais nada. Eu já cheguei em casa, não sei vocês, mas eu passar um conteúdo para o meu aluno, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu falar do conteúdo, o aluno fala para mim, o professor não explicou isso aí. Como que eu não expliquei para vocês? Não, o professor não explicou. Querido, abre o caderninho para mim, abre. Ah, professor, tu explicou, né? Então, assim, mas por quê? Porque a forma que foi passada, foi cobrada, foi na memória de curta duração, e a memória de curta duração, quando vir uma outra informação, ele descarta. Então, o segredo para a educação ser eficiente, ser significativa, é a gente conseguir passar essas informações da pequena para a de longa duração. Tá, Marcelo, como é que eu vou fazer isso? Falar para ele, passa para longa duração? Não. São 2 estratégias que a gente consegue fazer isso. Repetição e emoção. Vou usar o Yuri. Yuri, posso te usar, Yuri? Tamo aí, pode falar. Yuri, você lembra do seu primeiro beijo, Yuri, na tua vida, que tu deu mais ou menos? Lembro. Que mexeu com a sua emoção. As coisas que... Então, por exemplo, fez alguma arte. Por exemplo, uma vez eu fui... eu moro aqui, na verdade, hoje no município de Palhoça, na Grande Florianópolis, numa praia chamada Enseada de Brito. Então, quando eu era pequeno, eu ia muito numa praia do lado, chamada Guarda do Embaú. E eu fui uma vez lá surfar e deu uma chuva de pedra. E minha prancha era nova, né? E eu peguei e fiquei protegendo a prancha. Em vez de me proteger, eu protegi a prancha. Eu fiquei todo ensanguentado. Aquilo mexeu tanto comigo que isso foi, sei lá, quando eu tinha 15 anos. Eu nunca mais... Eu lembro detalhes daquele momento, porque mexeu com a minha emoção. Outro exemplo, como assim repetição? Yuri, você quando, né, começou a deu o seu primeiro beijo, deu o seu segundo beijo, deu o seu terceiro beijo. O seu primeiro beijo, obviamente, com a sua insegurança por não dominar a técnica, a sua boca e a sua língua, você não tinha grandes aptidões, obviamente, e aí você foi treinando na mão, numa laranja, sei lá, e você foi beijando. Depois que estou beijando, vou contar o segredo, eu te conheço há muito tempo. Ele é conhecido lá em Freiburgo, gente, como o linguinha selvagem. Só para vocês perceberem que, claro, que eu estou tentando fazer vocês rirem um pouquinho, usar a emoção de vocês, é que é isso. Eu repito e eu mexo com a emoção. É por isso que uma aula tem que ser alegre. É por isso que uma aula tem que fazer meu aluno sorrir. É por isso que eu tenho que fazer analogia. É por isso que eu tenho que utilizar a música quando possível. É por isso que eu tenho que criar o silêncio. Então, assim, Marcelo, como é que tu faz? A minha aula em si, eu mudo o tom de voz o tempo inteiro. Eu vou falando alto, falando baixinho. Eu falo quase nada. Eu paro, eles olhando para mim assim, meio arregalado. Eu paro de falar. Eles segurando para mim parado. Depende, dou um berro e volto lá. Aquilo mexe com a emoção do meu aluno. E ele quer estar ali, porque aquilo mexe com a emoção dele. Mas como é que eu comecei a fazer isso? Quando eu quase desisti da aula. Eu cheguei no meu limite, porque eu dava aula, mesmo tom de voz, achava que estava certo. Essa é a minha aula, eu estudei para isso, estou preparando, tu vai ter que escutar e acabou, vai estudar. E aí, claro, que os alunos não queriam. E aí eu ficava decepcionado, porque eu estudava tanto, preparava a aula, nada dava certo. Então, tu tem que avaliar as tuas ações, claro, conforme o teu limite, o teu jeito, e você tornar aquilo atrativo. Sempre lembre-se, mexa com a emoção do seu aluno. Além de tornar a aula mais atrativa, a gente vai, com certeza, facilitar essa aprendizagem. Então, como eu quero falar para vocês, grande parte das informações a gente pode, ou não precisa gravar, mas tem que saber aonde vai buscar a informação. É por isso que eu digo, além de pensar, né, o que a gente faz? A gente tem que pensar que
A gente passa informação e a informação vai virar conhecimento se o quê? Se o aluno desejar. Não adianta tu querer empurrar que ele vai ter que aprender. Não, ele tem que ter a consciência disso, aonde utilizar, tentar fazer, saber que vai poder errar, que vai errar, e aí sim ele pode transformar isso em quê? Em conhecimento. Se ele quiser. E aí você tem que motivar e convencer ele. Não sei se eu falei demais até agora, mas agora é que o negócio vai começar. Isso foi só a introdução. As metodologias ativas estão na moda. Oh, meu Deus, metodologia ativa, como se fosse a solução e algo novo. Não. As metodologias ativas, claro, elas vão ganhar evidência nos anos 2000. E eu sou altamente defensor das metodologias ativas. É óbvio que eu também sou um pouco defensor, às vezes, dependendo da aula, em algumas práticas tradicionais, né? Eu tenho que, às vezes, dependendo do conteúdo da minha aula, eu vou para o quadro, faço o esquema, preencho ali, faço ele pensar, né? Eu posso depois, no final, falar um pouco das metodologias que eu mais uso na minha aula, mas eu utilizo muito pelo seguinte pressuposto. A metodologia ativa, ela inverte, né? A gente está habituado ao professor ser o dono de toda a palavra e de todo o conhecimento. O aluno, ele é um mero espectador. Fica falando ali 40 minutos, ele fica discutindo 40 minutos. Com certeza, a maior parte dos alunos desligam essa tua fala. E o aluno, ele está muito condicionado a isso. Quando tu começa a querer fazer ele, tornar ele protagonista, ele vai resistir. Porque está tirando ele da zona de conforto, ele vai ter que ralar agora. E quando eu ia falar de metodologia ativa, não é só dividir esses alunos em grupos e dar uma atividade para fazer. Não, tem que ser algo preparado, planejado, saber, né? Eu sempre falo o seguinte, a metodologia ativa, o mais importante é saber fazer a pergunta. O professor tem que saber fazer a pergunta e não dar as respostas. Isso é bem importante. Quando eu falo também da metodologia ativa, a gente tem que saber que ela possui algumas vantagens, né? Primeiro, ela vai estimular o aluno a um trabalho em equipe, um trabalho coletivo, que a maior parte das pessoas trabalham de forma coletiva, né? Ela vai trabalhar essas competências dos alunos, né? Então, trabalhar ali esse aluno, alguma dessas habilidades que esse aluno vai transformar em competências, nós vamos trabalhar e tornar esse aluno mais autônomo, que o nosso aluno, no modelo atual, ele não é nem um pouco autônomo. O ensino à distância, ele evidenciou que o nosso aluno é altamente dependente do professor, ele não sabe estar sozinho, ele não sabe conduzir, né? Ele não sabe, ele não foi treinado para isso. E claro que isso são algumas necessidades psicológicas básicas, que é trabalhar realmente, estimular o trabalho em equipe, né? Trabalhar algumas habilidades para esse aluno poder evoluir, e claro, para que se torne um aluno autônomo. Isso é importante também, através da metodologia ativa, eu posso agregar significado aos conteúdos, porque não adianta ele saber o que é fotossíntese, ele tem que aplicar aquilo ali, ele tem que resolver um problema que tu vai criar para ele, né? Não é ele apenas fazer um trabalho em equipe, tu tem que criar algumas coisas, alguns problemas que ele vai ter que pensar como ele vai aplicar aquele conceito. E também, né, o aluno ele tem que ter um poder, que isso que o nosso aluno tem muita dificuldade, quem é professor sabe disso. O aluno às vezes sabe o conceito, mas não sabe interpretar. Ele tem dificuldade em interpretar. Hoje a geração que eu falo é a geração vídeo, né? Eles querem ver um vídeo, eles veem um vídeo ali, geralmente gostam de ver vídeos mais curtos, mas eles eles não são estimulados, não é que não são estimulados, o professor até estimula, né? Mas eles não têm um hábito muito da leitura, grande parte dos nossos alunos. Isso, com certeza, não tendo leitura, não tem dificuldade em interpretar. É uma coisa óbvia, não se tem um professor aqui de linguagens, mas influencia diretamente isso. E aí, certamente, a gente tem que pensar que tanto o professor como o aluno tem algum papel. Qual é o papel do professor, então, né? O professor ele vai deixar de ser o centro das atenções, o detentor de todo o conhecimento, e ele vai ser a pessoa que vai conduzir. Ele vai conduzir ali, tá? Todo o processo, né? Não vai, claro que, mas como é que faz? Tu não dá mais aula, terceiriza, não, pessoal. Eu dou aula, trabalho, explico. Só que, claro, um conteúdo eu divido ele em vários momentos. Eu divido, né? Eu utilizo muito. Na verdade, eu criei um método muito baseado na sala de aula invertida. Eu achava algumas falhas na sala de aula invertida, então eu adaptei para a minha realidade, para a minha área. Mas eu trabalho muito com esse conceito do pré-aula. Todo aluno vem para a minha aula com pré-conhecimento. Hoje é aula de rocha. Uma semana antes ele teve uma aula minha, um vídeo, um podcast sobre rochas. E ali ele já tem uma atividade para fazer.
ou uma resenha, ou elaborar 2 perguntas daquela aula, e aí vem para a aula. Quando vem para a aula, eu sei que os alunos fizeram essa atividade, porque eles tiveram que elaborar ali aquilo que eu pedi. E aí começa o segundo momento, aí sim, tirando as dúvidas, aprofundando, já utilizando, né, que a sala de aula invertida também é uma metodologia ativa. E aí, o aluno, né, como é que seria o aluno? O aluno, então, ele começa a virar protagonista, né? Ele começa a fazer parte, e com certeza, ele vai começar a desenvolver algo que é uma autonomia, né? A autoaprendizagem que é falada, né? Ele vai construir isso. Eu botei algumas das principais metodologias aqui embaixo. Quem não conhece, tem vários programas bem bacanas que vocês podem utilizar na aula de vocês. Eu utilizo e utilizei todos que estão aqui, tá? Primeira, sala de aula invertida, né? Como eu falei, é um modelo que foi criado por um professor de química, 2 professores, o Bergman e o Sam, vocês já leram sobre isso, aonde os alunos tinham dificuldade em resolver algumas atividades, e eles começaram a inverter. Eles gravavam a explicação num vídeo, mandavam para casa como tarefa, e na sala de aula eles resolviam a tarefa. Assim ele surge, né? De inverter, por isso que é sala de aula invertida, tá? E eu, claro, que daí eu peguei um pouco disso e adaptei para a minha realidade, que eu acho que isso apenas, né, isso pode potencializar em algumas áreas, outras nem tanto. Então eu adaptei para a minha realidade. Instrução em pares também é algo que se usa bastante, né? Tu faz duplas, e aí tu vai, né, passando ali, fazendo o aluno pensar, cria um problema, eles vão discutir entre os dois a resolução desse problema, e aí tu vai corrigir, quem acertou, quem errou. Então, começa, né, trabalhando um pouco sobre isso, pega o feedback do aluno, através desse feedback tu vai ver se a turma ou não entendeu, e ali tu vai conseguindo evoluir. É a mesma coisa, né, do PBL e o TDL, né, só que trabalham muito em grupos e também problemas, que seria a aula baseada em problemas. Então tem um problema, vamos resolver esse problema aqui. Como é que eu vou resolver isso aqui? Passou o conceito, fez ele pensar, agora vamos aplicar aqui. Como é que eu vou resolver a situação? Sei lá, enchente, enchente, alagamento, coisa, beleza. Explicasse o que é enchente, o que é alagamento, né? O que é inundação, são coisas diferentes. Explicou para ele, tá? Na nossa cidade acontece isso, tá? Como é que eu posso resolver isso? O que gera isso? E aí vão pensar, tem que se apropriar de conceitos, às vezes muito além só da geografia, de outras áreas, para poder tentar e saber isso, né? E aí isso aí também pode evoluir para o que a gente chama de aprendizagem baseada em projetos. Projetos aí já é algo maior, né? Não é apenas um problema específico, seria como se fosse um conjunto de problemas. Também dá para o aluno fazer com que ele investigue, né, esse problema, e aí vai conseguir um projeto maior resolver. E a gamificação também, que é bem interessante, que o aluno, ele até no livro que eu escrevi, que é o Acredite no Poder da Educação, e o Ensinar Não Precisa Ser Chato, são 2 livros que eu escrevi, que eu falo muito sobre isso. Eu fiz uma pesquisa, né, com alunos do ensino básico, alunos do ensino básico de modo geral, né, e do ensino superior. E do básico eu dividi ainda em Fundamental 1, Fundamental 2 e Médio. E aí a curva é assim, o gráfico, né? O aluno, nos primeiros, ele usa muito mais a ludicidade, e a ludicidade cada vez mais vai perdendo espaço. Como se a pessoa não pudesse ter uma atividade descontraída e ainda aprendesse. Por exemplo, eu uso muito, eu botei aqui, ó, onde é que tá? O Kahoot. O Kahoot eu uso muito com meus alunos. Não sei se vocês conhecem o Kahoot. É um jogo, ele é gratuito, é um site, você elabora perguntas. Então, por exemplo, eu dou aula, né, faça a pré-aula, faça a aula, resolve um problema. Para finalizar aquela sequência de conteúdo, vamos fazer um Kahoot, que é uma gamificação. Então, os alunos aqui mesmo, né, vão lá, respondem as perguntas. A cada pergunta que quem acerta e quem erra não aparece ali, né? Eu errei, cara. Ninguém sabe quem errou. Só os que acertam mais que vão pontuando, né? Não é só acertar, tem que responder mais rápido. E aí vai dando a pontuação. Mas o que é legal desse jogo? É porque a cada erro eu explico por que está errado aquilo ali. Aí ele aprende. Entendeu? Então, fantástico isso. Ele se diverte, né? Os alunos, eu já até escrevi um artigo e publiquei no congresso que teve agora, Congresso Nacional, Congresso Brasileiro do Ensino da Geografia, acho que era esse o nome do congresso. Eu apresentei um artigo lá e eu fiz com meus alunos isso, sobre as metodologias ativas e qual era a percepção deles sobre isso. Fiz uma pesquisa com 2 turmas. Então,
funciona também a gamificação. Então, a gente pode utilizar isso, tá? O ensino híbrido, né? O ensino híbrido, então, é essa junção do modelo online com o modelo presencial. Que existem inúmeras vantagens também do online. Ah, Marcelo, diga uma. Por exemplo, o aluno está na tua sala de aula, você está explicando o conteúdo para ele. Por exemplo, tem professores que adoram o PowerPoint. Eu sou, como se diz, eu gosto. Quando eu vou para a sala de aula e vou dar uma aula mais parecida com a tradicional, eu sou mais um professor raiz. Eu quero ver, se eu vou contar um segredo. Eu adoro giz. Eu sou viciado em aula em quadro com giz. Tá? Inclusive, na minha casa, eu tenho um estúdio aqui. Eu fiz questão. Que quadro branco, nada. Que é raiz. Botei um quadro verde. E fui no 99 e comprei giz colorido. Olha, coisa mais linda desse mundo. Deixa eu tomar meu chazinho, peraí. Mas o que eu estou falando, né? Por exemplo, se você está num PowerPoint dando aula, passando a lâmina, um slide, segundo slide, terceiro slide. Queridos, às vezes está se passando, um está olhando ali para a explicação, ele não entendeu. Passou, aí passou o slide, passou outro. Lá na frente deu o estalo dele. Pô, agora eu entendi, mas já passou o slide. Está lá na frente já. Entendeu? Aí surgiu a dúvida, mas ele quer perguntar, não vai perguntar. Aí se ele pergunta, porque ele deu estalo, mas por que não perguntasse na hora? O professor falar para ele ainda. Mas, pô, mas ele não estava, ele não tinha conectado naquela hora. E a gente, claro, né, já está irritado. Eu não estou querendo falar que o aluno é um coitadinho, não, tá, gente? Estou falando só na questão pedagógica. É óbvio que tem um que está viajando ali, tem um que não está nem aí, de repente ele quer... Existe esse caso. Mas existe o caso de ter alunos que estavam tentando aprender, mas ficou, sei lá, e ficou ali olhando, de repente deu estalo nele e já passou. É por isso que as minhas aulas eu passo o quadro com começo, meio e fim, aonde eu posso ir e voltar em qualquer momento da minha aula. Com tópicos, e voltando, e aprofundando, e riscando, e fazendo o aluno pensar um pouquinho. Então, o modelo online, que eu gravo muito com meus alunos, ele pode ir e voltar. Eu não entendi, ele volta lá. Entendi isso aqui. Volta lá, não entendi. Ele volta quantas vezes ele quiser. Isso que tu criar o hábito de ele poder responder a algum canal de comunicação, ele pode, sem se expor na frente dos amigos, uma dúvida que ele pode pensar, não, vou perguntar porque isso o professor vai achar que eu não sei nada. Entendeu? Então, assim, tem as vantagens. É por isso que eu sou altamente defensor do ensino híbrido. A sala de aula invertida, como eu falei, né, é essa teoria que nós temos 3 momentos, né? Tem o antes, o durante e o depois. Então, o antes, o aluno ele vai ser preparado para a aula. Que eu defendo isso. E quando eu comecei a usar isso com meus alunos evoluíram muito mais, porque eles já vêm com pré-conhecimento. Não é novidade aquilo para ele. Vou dar uma aula de rochas. Já viu o que é uma rocha, quais são os tipos de rocha, qual é o ciclo da rocha. Já viu. Na sala de aula, não vai dar. Vou dar novamente para ele. Vou explicar. Lembra da repetição? Só que agora vai ter um ingrediente. O que, Marcelo? A emoção. E fazer ele pensar, e fazer ele aplicar, e tentar entender aquilo. Para eu poder, obviamente, tornar aquilo, né, que seja realmente efetivo para ele. Durante a aula, eles vão praticar, vão estar em grupo. Resolve aqui um exercício, corrige, vou lá, instrução em pares. Fiz ali, tentamos fazer, em grupo 3. Certo ou errado? Por quê? Por que a letra B está certa? Não tem que falar. Será? Não responde. Será? Responde com uma pergunta. Vocês? Eu acho que não. Mas por quê? Não sei, vamos lá. E vocês? Pensem comigo. Ele vai lá, explica, resolve, aqui, pá, e vai. Pode criar um desafio para que eles expliquem. Quem acertou, então explica por que está certo. Então isso vai tornando aquilo mais dinâmico, ele vai sendo ativo nesse processo. O depois, tu pode criar um problema, por exemplo, né? No modelo que eu criei um método de ensino, não escrevi ainda, mas vai virar um livro, que é um pouco, né? Tem um pouco disso, mas ainda vai muito além disso, né? Quando eu vou para o meu momento de aula e o momento pós-aula, eles têm um pouco de diferença nisso. Mas o meu momento final lá, por exemplo, eu pego um conteúdo, eu vou dar um exemplo, industrialização, expliquei industrialização. Quando eles vão dividir em equipe lá, no aula, eu divido eles em grupos por área do conhecimento. Humanas, natureza, linguagens e a conta, né? Matemática, aí seria estatística que eu chamo. E eles vão ser nesse grupo. O primeiro eles escolhem para se inserir, e nos próximos a gente vai trocando.
Eles vão ver o conceito de industrialização com a visão de cada uma dessas áreas do conhecimento. E a gente vai criar um problema sobre isso. E eles têm que, às vezes, buscar problemas. Então, eu vou falar para vocês, né? Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, e o resultado que eu tive, ele foi fantástico. Eu tinha um aluno que ele tinha uma história de vida bem complicada. Ele é um aluno que ele é, né, homossexual, e o pai dele não aceitava. Então, ele apanhava, ele vinha roxo. Chegava na sala de aula e não queria nem estar ali na sala de aula. Então, aquele professor que, né, os meus colegas, não quer nada com nada, vai rodar, e brigava. O guri dormia, não queria fazer nada. E claro, porque não era interessante para ele. E eu tentava, de todas as formas, atrair ele, eu não conseguia. E quando eu comecei a usar essa metodologia, quando eu falei, por exemplo, desse trabalho que eu fiz das indústrias, ele deu um banho na apresentação. Ele chegou assim, ele pegou o grupo das linguagens, eu lembro disso, que ele ficou no grupo das linguagens, e ele pegou lá um exemplo das cores. Como é que as cores são definidas? E eu não sabia disso, não sei se alguém que sabe, eu não sabia como é que era. Eu pensava assim que era lá um estilista, agora vai ser o azul, sei lá, purpurina. Não. Tem todo os acontecimentos daquele ano, o que a cor chama, essa cor aqui, eu não sabia disso, assim, a cor vermelha está ligado, sei lá, além do amor, a paixão, a fome. Até ele falou, por isso que o McDonald's é vermelho, a Coca-Cola é vermelha. Eu nem sabia disso, não sei se vocês sabiam, mas tipo, ele viu sentido naquilo. E ele foi lá e deu um banho. No outro trabalho que ele fez, que era sobre tecnologia e comunicação, ele fez um teste com os alunos, disse assim, ó, vamos fazer um teste agora, todo mundo pega o seu celular. Já tinha falado comigo, eu tinha autorizado, não pode. Agora vocês vão, sem tocar no celular, botam na mesa e começam a falar só de comida. Nós falando de comida. Sem tocar no celular, tá, gente? Comida, tô com fome, quero comer, sem tocar. Agora abram o telefone e botam no YouTube. A propaganda da maior parte dos alunos da sala era tudo iFood. Tudo coisa de comida. E ele falando que hoje, através dos Androids, do Android, da câmera, do microfone, eles conseguem captar isso. Eu disse que perigo, não? Que perigo isso para nós, não? E aí ele provou, ele fez de festa e ir embora, daí aparecia só Uber, táxi 99, então ele falando disso, como tudo é programado através de algoritmo, né? Como a pessoa, por exemplo, começar a pesquisar um determinado conceito, um produto, sei lá, e tudo que ela começa a ver, começa a aparecer aqueles produtos para ela. Então, como hoje a tecnologia está induzindo as pessoas a consumirem. Só para a gente, né, entender como isso funciona. Eu tenho tempo ainda, né, Yuri? Como é que tá meu tempo aí? Não sei se o pessoal aqui... Temos sim, até 9 meses, estamos aí falando, podemos conversar. Até 10 horas? Não, vou fazer isso, que eu estou vindo aí já para mim atravessado ali. Então, não. Basicamente é isso. A aula tradicional, né? O aluno, ele vai lá, pega a matéria, né? Ele vai para a sala de aula e depois vai fazer a lição em casa. Esse é o modelo. A sala de aula invertida é o contrário. O aluno vê um pré-conteúdo, vem para a sala de aula já com feedback, e aí pega mais feedback e depois faz o aluno aplicar aquilo. Né? Então, é por isso que eu também sou muito defensor desse modelo. Então, quando a gente fala, né, ó, nos modelos aqui, né, ó, no aula, depois da aula e antes da aula. Então, nós temos lá na aula, ele vai criar, ele vai ser avaliado, ele vai analisar, né, ele vai aplicar. Antes da aula, ele vai relembrar de conceitos, ele vai compreender alguns conceitos. E no pós-aula, ele vai também ter que resolver um problema, ele vai rever os conceitos, ele vai desenvolver projetos para resolver aquilo ali. Então, é muito interessante. Quem não conhece, né, super indico, existem vários vídeos e várias formas para você poder começar a arriscar. Eu sempre falo assim, mas vou mudar. Não vai mudar drasticamente a forma de dar aula. Faz uma aula nesse modelo. Outra, tu vai no modelo que já está mais seguro. Prepara uma outra. Vai lá, prepara uma outra. E assim a gente vai, passo a passo, conseguindo mudar, né, e tentar aplicar outras metodologias mais dinâmicas. Então, né, aqui o aluno, o professor vai estar passando, circulando o tempo inteiro, como é que tá lá, vai lá e não fica, deixa o aluno solto, não adianta nada eu passar uma atividade 3 em grupo, sentar na minha mesa do professor e ficar lá corrigindo prova do 5º ano. Não vai funcionar, não adianta para nada. Né? Aí não tem sentido. Né?
Em vez de você explicar, você vai rodar no grupo, incentivar, perguntar, será? Né? Sempre, às vezes, devolve uma pergunta. Então, para inverter a sala, obviamente, né, eu tenho que estar... O aluno, no começo, ele vai tentar resistir. Né, porque é muito mais cômodo para ele ficar parado escutando. Então, fazendo de conta que está escutando. Então, tem que estimular, né, pensar assuntos atuais, conectar com o que ele vai utilizar, né, valorizar esse empenho dele, valorizar isso, né, falar para ele, vamos lá. Né, no começo, para não expor no grande grupo, apresenta só para aquele pequeno grupo, né, vai dando confiança para ele, corrige ali no pequeno grupo, tá certo? Não, isso aqui tu corrige, não tá aqui, muda ali, fala ali, beleza. Aí depois abre para o grande grupo. E assim o aluno vai ganhando confiança, além de estar trabalhando com ele essa habilidade de poder, né, se expressar melhor. Então, o outro detalhe, né, o professor, ele tem, e eu também, né, durante muito tempo, eu tinha a sala de aula como um ambiente que eu tinha o domínio, eu controlava o meu aluno na minha sala de aula. E aí, toda vez que eu tentava tirar meu aluno dali, eu tinha dificuldade. Porque o aluno também não foi condicionado a sair da sala de aula. É como um passarinho na gaiola. A gaiola, ele fica louco, né? Porque dá para os pequenos mesmo e sai tudo correndo e agitados. Então, obviamente, que dá para a gente proporcionar alguns momentos, além de utilizar a sala, assim como ambiente, né? E pode ser mudar ali toda a arquitetura, a posição, mas também que eu posso utilizar outros ambientes escolares para ele saber que também ali tem um grande potencial para eu poder fazer uma biblioteca, né? Essa escola tem uma horta, não simplesmente sentar, né? Eu morava em Fraiburgo, o Yuri conhece bem, se conhece Fraiburgo, tem um lago lá que é fantástico. Eu, uma vez por mês, eu levava os alunos no lago, tinha uma aula no lago, eu botava lá embaixo das araucárias e eu ficava lá dando aula. Aula sobre o quê? Aula sobre a história de Fraiburgo. Que era a história que eles liam apenas o livro dos Frais, que era contada a visão dos Frais, mas nem que tudo aquilo acontecia. Ah, Marcelo, mas não tinha a ver. Como não tem a ver? Eu estou dando uma aula de vegetação, eu trago ali como é que era a araucária, eu tentava conectar. A gente fica muito amarrado aos conceitos, que já são muito conceito, né? A gente, assim, eu dei aula em colégio particular em Florianópolis, quando vinha um aluno de intercâmbio, sempre procurava conversar com eles, eles falavam assim, olha, os professores brasileiros são melhores. A maior parte falava. O que assusta é a quantidade de conteúdos. Ele falava assim, a frase que eu mais escutava deles era, no Brasil se estuda de tudo e não aprende nada. Tipo assim, é muito conteúdo. Então, tu não consegue aprofundar em nada. A aula de rocha, 1, 2, 3 aulas, acabou. Já tem que passar porque já tem outro conteúdo para te passar. E daqui a pouco já vem outro. E matemática ainda, que deve ser muito pior ainda. Não sei se alguém aqui é professor de matemática, mas é uma loucura. Então, não tem tempo do aluno amadurecer, né? Então, a gente tem que perceber, claro, que a gente ainda está condicionado, não tem como a gente fazer grandes transformações, mas as pequenas transformações podem levar a grandes transformações, né? Então, a gente pode negociar com o aluno, claro, sabendo o limite, sabendo que o aluno quer levar vantagem, né? Mas saber que dá para negociar, usar isso ali, né? Mudar, e aí sim, a gente pode possibilitar algumas mudanças, né? E aí, como eu falei, né? A questão do aluno, às vezes, trazer o material, dele buscar esse material, que ele vai gerenciar, ele vai dividir. Hoje tem programas ali, consegue controlar ali a atividade, quem ia fazer o quê, acho que é Trello o nome, se eu não me engano, né? Tem ali a atividade, que ia fazer o quê, se a tarefa está sendo cumprida ou não está sendo cumprida, o prazo está acabando, você consegue fazer ali várias formas de ter esse controle, o aluno ter essa... Porque para ele ser autônomo, para ele ser responsável, tu tem que dar autonomia para ele e dar responsabilidade para ele. Não tem como ele ser autônomo e responsável se não começar a confiar. Isso tudo parte da confiança. Né? Se for por ameaça, ele vai fazer apenas porque vale um ponto ou não vale um ponto. E dificilmente ele vai conseguir fazer isso. De um modo geral, né, essa aprendizagem invertida, ela incentiva isso, né? Um ambiente flexível, tanto mudar ali aquela arquitetura que tu tem, seja na tua própria sala de aula ou levar para outro ambiente, né? Mudar um pouquinho essa cultura da aprendizagem, de tornar o aluno também responsável nesse processo, de ser um protagonista, né? Eu também tenho que pensar nessa questão de um conteúdo dirigido, eu me preocupar, sim, com o conceito do conteúdo, né? Não apenas com o conteúdo em si, né?
Então, o aluno, ele vai acessar ali, ele vai ter acesso ao material, ele vai selecionar o material, tu vai verificar esse material, e, obviamente, também trabalhar, e outra coisa que ela defende, claro, que essa questão, né, do profissional, do professor, né, ele tem que se qualificar, ele tem que buscar, ele tem que facilitar, não dificultar. Quando eu falo criar uma zona de desconforto, quando o Vygotsky, né, defende, que eu sou altamente, concordo muito com essa teoria, quando a gente tem uma dificuldade, a gente busca para evoluir, mas obviamente que eu tenho que procurar fazer meu aluno pensar e tornar algo que ele vá conseguir, né? Eu digo isso porque até numa simples avaliação tem professor, e para ele aquele conteúdo é muito simples e muito fácil, mas para algumas vezes não é tão simples, tão fácil, né? Tem que tornar aquilo possível dele fazer. Então, às vezes, uma avaliação diagnóstica, e eu sou altamente defensor, sempre deve acontecer, para saber onde é que eles estão, quais são as dificuldades que ele tem, para eu conduzir todo o processo, tá? Então, a sala de aula invertida, como eu falei, aqui embaixo tem algumas, né? Aqui em cima o antes, o durante e o após a aula, como eu falei, né? O professor vai preparar o material, vai compartilhar com os alunos vão acessar esse material em algum local, no Classroom, no site da tua escola, num grupo do WhatsApp, vai responder ali alguma atividade para ter um feedback, seja fazer uma resenha, seja responder uma questão, seja elaborar perguntas. Porque você pode pegar essas perguntas lá, utilizar na própria aula. Vamos aqui responder essa dúvida aqui. Essa dúvida aqui eu acho interessante. Vai lá e responde, utiliza aquilo no teu próprio momento de aula. Quando vem para a tua aula, tu sabe das dificuldades que os alunos tiveram um pouco, através das perguntas, né? E aí, obviamente, tu vai começar a partir da tua aula conduzindo aquilo. Então, tu pode fazer uma aula baseada em projeto, criar um problema, né? Tentar fazer uma experiência, instrução por pares, né? Tudo isso funciona. E depois da aula, tu vai rever o conteúdo e vai ver realmente se eles aprenderam, através da redução de um problema, um vários exercício, né? E aqui embaixo nós temos algumas das metodologias, né? O Just Time Teacher, tá? Também é uma metodologia bem bacana. Então, existem outras metodologias que vão, sim, procurar estimular esse aluno a poder desenvolver. Chegamos ao fim. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu gravo um podcast semanal, é de graça, não paga nada, é um aplicativo chamado Ola Podcast. É o Vamos Falar de Educação. Sempre trago professores, então sempre falo de ideias, sempre falo sobre educação. Pode seguir lá, toda semana tem um episódio. Aqui são os livros que eu escrevi, gente. O primeiro foi o Gestão da Sala de Aula, que é uma disciplina que eu criei no IFC, né, no curso de pós-graduação em práticas pedagógicas. Não existe mais, já acabou o curso, mas eu dei para essas turmas lá e eu criei a matéria gestão, porque eu criei pensando quando eu estava começando a dar aula, que eu não tinha, assim, prática, né? Eu não sabia, por exemplo, eu não tinha o controle do tempo da minha aula, eu não tinha. Se a turma participava demais, eu não conseguia fechar a aula, e se a turma participava de menos, em 15 minutos acabava a minha aula. Então, eu resolvi estudar sobre isso, e no livro eu escrevo sobre isso. Tem um capítulo que é a gestão do tempo. Por exemplo, o aluno era indisciplinado, e eu não sabia, porque eu só brigava com ele, mas daí eu tive que estudar o que faz o aluno cometer atos de disciplina. E depois aí apontam, todo o livro é baseado nisso, em a causa e como resolver. O Acredite no Poder da Educação é um livro que eu falo muito do modelo da educação, foi um livro que eu escrevi quando eu voltei da África, né? Da minha primeira ida para a África. O Ensinar Não Precisa Ser Chato é uma fala que eu fiz no TEDx, né, o TEDx, eu fiz uma fala com esse nome, Ensinar Não Precisa Ser Chato, que eu falo da minha carreira quando eu me reinventei. E é um livro muito prático, que fala de metodologias, de uma visão diferente para a educação. E o último que eu escrevi, que foi um livro baseado em conselho de classe, que é com a professora até da região aí de Canoinhas, aí, na verdade, de Major Vieira, acho que é a cidade. Major Vieira, é isso? Perto de Canoinhas, qual é a cidade tem aí? Major Gersino? Sei lá. A sua geografia está viajando aqui. Qual é a cidade tem aí, Yuri? Perto ali? Major alguma coisa? Major, eu sei, tem 3 barras ali próximo. Não. Major Vieira. Major Vieira, a Jennifer que leciona em Canoinhas. E ela é professora do IFC, pedagoga, e a gente escreveu um livro baseado em conceito de classe. Então, são as reclamações dos professores e a gente só faz os professores pensarem.
Os meus contatos, quem quiser, né, falar comigo, todos estão ali. Tem meu Instagram. Aí, se você quiser dar a sua opinião, né, tem o meu site, que é professormarcelo.com, e meu e-mail, marcelo.silva@ifc.edu.br. Se quiser, também posso deixar meu WhatsApp. Nossa. Eu adoro falar de educação. É. À vontade aí para... Professor, teve uma pergunta ali que, querendo ou não, você também respondeu durante a palestra, né? Que foi perguntado sobre a questão, né? Como você falou que tem alguns problemas das escolas, enfim, né? A Zezé perguntou uma questão bastante interessante de como é que você avalia essa questão da BNCC em tentar homogeneizar os conteúdos, né? E você trouxe essa questão justamente de pautar mais os conteúdos numa perspectiva mais da realidade do aluno, né? A BNCC, ela dá uma margenzinha para você, né? Pequena, mas dá. Mas não é que não vou criticar totalmente a BNCC, né? É óbvio que já tivemos, quem é professor mais antigo, já tivemos várias outras formas de poder criar homogeneizar, né? Ela tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Eu aponto, o grande problema é um problema geral da educação brasileira, que nós não temos um plano de educação Brasil. Nós temos um plano de educação de governo, geralmente é assim. E educação é investimento a longo prazo. Então, entra um governo com a metodologia, aplica a sua ideologia, cria formas, regras e aplica, beleza. E aí vai. Aí vem um outro, desconstrói tudo, cria uma nova regra que aplica e vai. Só que isso é para tudo, tá, pessoal? É para economia, é para educação, é para saúde. Independente do partido, o Brasil só vai começar a mudar quando nós tivermos um plano de Brasil, plano geral de Brasil, criado por todos, né? Não com uma visão única. Então, a BNCC ela tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Eu gravei alguns vídeos no YouTube, eu tenho um canal, como eu falei, Geografia Irada, acho que tem um vídeo que eu falo, uns 2, 3 vídeos que eu falo da BNCC. Na verdade, é BNCC e Geografia, eu falo, né? Mas, como eu falei, eu concordo que ela engessa de um lado, mas dá possibilidade para aqueles professores, para alguns professores ajuda, que tem mais dificuldade, porque ela organiza, né? Ela, sim, meio que ela engessa, né? E bota as habilidades, os conteúdos, né? Então ali ela, de algum modo, para alguns facilita, para outros não. É que eu acho que o nosso modelo ele é altamente excludente, entendeu? É um modelo que não faz sentido da educação, só que também, para dar certo, não basta mudar, teríamos que criar condições de trabalho. Sim. Né? Por exemplo, os professores do Instituto Federal, sim, têm uma condição privilegiada, que são menos aulas, tempo para pesquisar, tempo para fazer extensão, tempo para planejar. Cada aula dada tu ganha como uma aula para planejamento, que é uma realidade que devia ser para todos. Sim. Eu já trabalhei como ACT no estágio, eu trabalhei em rede privada, que é aula dada, aula ganha, não tem essa de banco de hora. Já trabalhei em ACT, que no estado que era uma loucura, tem que dar 60 horas para poder sobreviver. Então, é muito fácil alguém falar, como hoje vejo professores universitários que têm essa condição que eu tenho hoje, né? Que é bem... Querer falar de que tem que planejar, que tem, é muito fácil você falar. Mas também tem aquele outro lado. Cada um de nós escolheu ser professor. A mãe de ninguém que mandou, tu vai ser professor, hein? Ninguém, nós escolhemos. E a gente tem que, claro, se adaptar às realidades e buscar aonde, como eu fui. Eu comecei como ACT, tinha que trabalhar de segurança em bailão, é verdade, tá, gente? Sei todas as músicas sertanejas de cor aí, vocês podem pedir que eu já canto aqui já. E, tô brincando, mas sei um monte aí. E para poder dar aula, porque eu não ganhava, eu disse, não dá, eu vou ter que mudar. Daí comecei para rede privada. Aí trabalhava segunda, quarta de manhã, de segunda a sábado, feito louco, não dava. Só trabalhava. O caos, quando foi o caos da minha vida, gente, eu fui entregar uma prova para um aluno, o aluno disse, professor, o que foi? Tem um miojo na minha prova. Eu comia, corrigindo prova, mas assim, era prova, e acho que eu fui comer um miojo e deve ter caído um pouco e colou na prova, eu devolvi a prova com miojo para um aluno, gente. E aí ele não tô vendo, tinha engordado não sei quantos quilos, eu só comia. Né? Então, assim, só que eu fui me preparando para mudar, fui estudando muito, para até, quando surgisse a oportunidade, eu estivesse preparado. Uma das questões aqui do curso, né, quem está participando, a gente vai fazendo os debates assim, a gente percebe que algumas coisas que são faladas, comentadas aqui quando eu leciono, né, da parte de ponto de vista assim, de utilização de jogos, ou utilização
de questões também de tecnologias, né? E aí vem, né, entra no debate questões aí, para a própria Jennifer comenta bastante sobre que não, às vezes a escola não tem, mas a gente consegue fazer pesquisas, né? A gente consegue utilizar a metodologia de pesquisa em sala de aula, né? Essa coisa de fazer eles irem atrás de pesquisarem sobre, né, montarem infográficos da escola, montarem infográficos, né, das questões, né, de, sei lá, né, sociais da escola, né, de gêneros, enfim, então, de idade, da própria sala de aula. Aí falei também da questão da cartografia, né, que a gente tem muito essa questão também de enxergar a cartografia com uma dificuldade para a geografia, né, e às vezes ela nos auxilia bastante, e isso surgiu no debate bastante, assim, sobre essas questões, né, que a escola, às vezes você falou, né, a gente tem que tentar ir atrás e conseguir fazer com que a gente tenha ali na escola, e essas metodologias todas ali, uma hora, pode servir, né, como os jogos, a sala invertida, enfim. Cada um vai adaptar a sua realidade e, claro, se preparar para isso. Eu queria fazer só um comentário da fala do Airian, né, que eu achei bem interessante. Ele fez um comentário sobre o ensino híbrido e sobre, por exemplo, a plataforma do formulário, que faz ali as questões e os alunos terminam, copiam. Sim. Airian, mas eu já vejo também, claro, nós temos vários problemas, né? Obviamente também que, por exemplo, é por isso que eu não faço mais prova através aqui à distância. Primeiro, o aluno ele vai copiar, ele vai passar para o outro, né? Então, por exemplo, eu não faço mais nenhuma prova com meus alunos remoto. Marcelo, quando eu cartografia, eu vou lá, explico o exercício várias vezes, depois eu lá passei com uma avaliação, ele tem que gravar um vídeo explicando as questões que eu mandei para ele. Ele vai ter que explicar por que está certo ou errado aquilo a cada uma das alternativas. Aquilo foi a avaliação deles. Ele vai ter que fazer aquilo. Tá? Então, assim, isso é muito bem, Lídia. Os pais fazem para os alunos. Tem vários pais. Né? E assim, eu sei, antigamente não tinha... Eu sou muito brincalhão, como eu falei, eu gosto de usar a emoção, fazer eles sorrirem. Mas eu dou aula, eu sei que tem muitos pais assistindo a aula do lado dele, não que eu falo nenhuma besteira, nada, mas tipo assim, só falando que o pai fica acompanhando e como eu tive relato de uma colega minha, que uma colega dela estava, eu não podia sair lá com ela para um encontro de colegas, porque ela ia ter que fazer os trabalhos junto com a filha, assim, uma adolescente, então isso acontece, né? A gente não tem, eu penso assim, então eu já resolvi desencanar com isso, reduzir a quantidade de avaliação, a avaliação minha fica na própria aula, para ele valorizar o encontro. Então, ali mesmo na aula, aqui, ó, resolve isso aqui para mim, vamos fazer junto lá, pá. Marcelo, algum não copiou, algum copiou. Não tem como ter o controle total, né? Então, eu prefiro diminuir a quantidade de atividades e que eles façam, tipo, gravar um vídeo, vai ter um trabalho maior, né? Vai ter que fazer. E porque não adianta, gente. A gente está com uma defasagem muito grande de conteúdo e praticamente vão ser 3 anos em 1 ano que vai acontecer. Porque é o 2020, 2021, que vai voltar, não sei, nesse novo normal em 2022. Porque agora, mesmo quem voltou, não tá a mesma coisa, né? É a minha opinião. Não sei se eu respondi o Airian, eu concordo com ele, né? Que realmente, mas eu te aconselho a desencanar disso e mudar as estratégias, entendeu? Eu falo por mim, que quando eu me incomodava até quando não tinha as fotinhas. Dizia, liga a câmera, pessoal. Hoje não tem mais. Até eu não falei aqui num programa, vou clicar aqui e vou fazer um teste com vocês agora. Só um minutinho, tá? Vou provar com vocês como ele é eficiente. Me dá um segundinho, a gente já vai acabar. Professor, só fala ali para a Lídia qual é que é o... Não sei se não foi a Lídia, na verdade. Alguém perguntou sobre o nome do podcast ali do canal. Eu vou botar o link. Isso. Toda semana tem, só se inscreve ali, recebe a informação do teu celular. Eu sempre trago, toda vez tem um convidado, né? E é bem bacana, eu aconselho, porque é só reflexão mesmo. Até o convidado da semana que vem é uma psicóloga. A gente vai falar sobre déficit de atenção e hiperatividade, que é algo muito interessante, porque hoje tem muitos casos que o aluno, às vezes, ele não tem isso, mas é diagnosticado como isso. E, às vezes, tem casos que ele tem e o professor acaba julgando que ele é malandro. Então, e ela dá várias estratégias, como trabalhar, bem bacana. Vai ser toda quarta-feira sai. Ontem saiu sobre
educação de jovens e adultos. Eu trouxe uma professora de Jaraguá do Sul, que é coordenadora do SESI, e uma professora do Instituto Federal, falar sobre o que é o EJA, a importância dele, a realidade do EJA. Eu acho que quem gosta de educação é bacana. Eu vou fazer um teste com vocês aqui de uma atividade, depois eu explico como é que eu fiz, tá? Deixa eu botar aqui IFES que posso, vou botar o nome assim. Tá, ó. Estou na aula normal com vocês, por exemplo, agora eu vou querer que vocês respondam para mim, né? Falem para mim, por exemplo. Deixa eu botar aqui. Ok, vou compartilhar com vocês. Ó, vocês vamos botar, eu cliquei aqui para vocês. Vocês vão clicar ali e responder o que vocês acharam da palestra. Não precisa ter medo, porque não aparece o nome de ninguém. Vamos supor, tá na sala de aula, tu vai lá e fez um questionamento para o aluno, ó, respondam para mim o que é isso? Onde é que eu vou fazer isso? Tu cria aqui, eu vou mostrar para vocês como eu criei. Rapidinho, viram? Deu 1 minuto. Não deu segundos. Cliquei e botei. Aquilo ali vai aparecer, que eu vou compartilhar com vocês, e a gente começa a falar. Conseguiram responder, não? Estão conseguindo? Eu vou visualizar. 6 pessoas responderam, peraí. 9 pessoas responderam. Já dá para saber quem está na aula, quem está online e quem não está também, né, pessoal? É. Peraí, ó. Vou compartilhar, não estou compartilhando com vocês, né? Vocês não estão vendo. Tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo aí, não? Sim? Tá abrindo. Abriu? Sim. Abriu ou não? Sim. Ó, a resposta de vocês. Enriquecedora, show, ótima, excelente, ótimo, excelente, esclarecedora, muito ilustrativa, aula maravilhosa, merece ter a parte 2, sensacional, palavras simples e práticas, útil, reflexiva. Então, só uma ideia. O nome desse programa, agora vocês estão vendo aqui, chama Mentimeter, ok? Ó, Mentimeter. Olha que legal essa opção que ele tem aqui, ó. Então, são as minhas apresentações. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei para os meus alunos, sei lá, né? Pódio de produção. Então, vou criar, com vocês, que é mais importante eu criar, né? Então, vem aqui, eu vou criar uma nova apresentação. Botei aqui metodologias ativas. Criar. Aí vai aparecer isso aqui e vai ter as opções aqui que eu vou fazer, ó, tá? Então, vocês já não ouviram falar daquelas palavras que se unem? Então, tá aqui, ó, vou compartilhar com vocês. Então, quando eu falar, aí vem aqui em compartilhar, copiar link, e aí manda lá para os alunos aqui no aula. Não clicam aqui. Ó, quando eu falar de metodologias ativas, o que vem à cabeça de vocês? Eles vão responder as palavras. Respondam ali só para mostrar como é que fica. Quanto mais aquela palavra aparece, mais ela fica maior. Deu para entender? Então, é muito legal isso. Então, os jornalistas usam isso. E aparece lá as palavras. E vou mostrar para vocês aqui. Ó, vão respondendo aí. Ó, o que vocês... Ó, um respondeu, sala de aula invertida. Mais de um respondeu. Já está maior aqui, sala de aula invertida. Estão vendo? Ó, 3 pessoas responderam. O resto está aí dando golpe em mim. Como é que é, gente? Eu estou vendo aí. Não vão ganhar ponto. Olha a motivação extrínseca. Então, ó, isso aqui é muito bacana para você em qualquer aula. Pode ser matemática, pode ser português, pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser um resultado, uma conta, pode ser uma reflexão. Quando eu falo sobre o que vocês sabem sobre isso, vai começar um conteúdo para saber o pré-conhecimento. O que vocês querem aprender sobre isso? E a galera vai, e a galera vem. Depois tu vai lá e apresenta, obviamente, para eles e tu começa a debater cada uma das palavras. Será que sala de aula invertida é ou não é? Bom, só uma ideia que pode contribuir aí com as aulas de vocês, para vocês pensarem, não sei se gostaram ou não, mas que dá para fazer. A partir do momento que a gente começar a fazer o aluno querer estar na minha aula, o jogo vira, tá?
Quando a gente ficar ali, cobra, liga a câmera, eu não falo mais nada de ligar a câmera. Só que eu faço o mente-minter, eu faço o tempo inteiro interagindo. E eles gostam, entendeu? E aí, obviamente, no final eu peço agora, todo mundo liga a câmera. A gente despede, bate a foto, como fazer com vocês agora, bate uma foto e deu. Chamada, bate a foto e eles ligam. E acabou. Não tem que ficar ali, liga no câmera, não sei, é a minha visão. Vocês podem, claro que é difícil ficar dando um monte de bonequinho, eu me estressava, mas era muito a minha visão sobre isso. Quando eu me desencanei com isso, só que eu falo com ele no chat o tempo inteiro. Bota aí, responde agora para mim no chat se pensa disso. Agora foi o link lá, responde. Agora elaborem uma pergunta para mim. O que você acha sobre isso? Boa. Quando a minha turma no começo tinha dificuldade em até ligar o microfone, aí vem com desculpa, né? Não, professor, estou sem microfone, vai no bate-papo. Estou sem câmera. Né? Tem esses casos, tá? Mas eu consegui, digamos, desviar disso com esses aplicativos, o Mentimeter e outras coisas que eu consigo resolver. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem mandar um feedback para mim, tem os meus contatos ali, meu Instagram, vocês podem ficar à vontade, tá? E vamos tirar uma foto aí para guardar esse momento, professor. Quem puder ligar a câmera se quiser. Para eu ver quem é cada um aí, né? Que eu só vejo ali o Airan. O Airan escreveu lá, tá lá. O Airan vai dizer que tá sem câmera. O Airan, liga essa câmera aí. Ó, Ana Lúcia, o Celso, isso eu não sei nem quem é. O Ryan, não sei quem é, ó. A Jennifer até botou, é o filho de Jennifer. Vai botar junto aí. Olha lá, o Ryan apareceu, a Denise também. A Ana tá lá, tava escondidinha, Ana. Então tá, pessoal, fico feliz se quiser fazer um comentário, se quiser, né? Agradeço aí a participação, a paciência. Ah, o Airan, lá. Quem é, Airan? Apareceu aí? Menino? Essa aqui é a vozinha grande, eu estava acompanhando aqui todo momento com vocês. Puxa a orelha dele aí, puxa a orelha dele. Gostei. Gostou da palestra? Onde é que vocês moram? A gente mora na Armação do Pantano do Sul. Aqui de Floripa, rapaz. Ó, Floripa, tá aqui do outro lado tá aqui, ó, de Brito aqui, ó. Se eu sair de barco aqui, eu chego. Prepara a tainha aí que eu tô chegando, hein? Demorou, mas assim, é com ova ou sem ova? Com ova. Só vou contar uma história da ova rapidinho antes de ir embora. Uma vez eu trouxe uns amigos de Fraiburgo para vir aqui na Enseada, e aí eu peguei compramos uma tainha, não peguei, não vou mentir tanto assim, e aí fui dar a ova, o que é isso? Eu falei, é milho. E eles comiam a ova achando que era milho. E aí mas depois... aí você forçou um pouquinho, né? Mas só para brincar. Quando quiser, é só avisar. Adorei, né? A gente, né, curtiu muito, né? Eu sou um grande amigo do Yuri, mas eu já acompanho bastante tempo já o seu trabalho, principalmente no Geografia Irada. O Geografia Irada. Que é um grande canal e que eu acho que é um grande motivador para a gente, que abre portas um pouquinho, né, mais. Então, agradeço a palestra, agradeço a sua visão, né, e que hoje foi muito gratificante essa oportunidade. Então, né, Lazinha? Já prepara a tainha que eu quero, hein? Sempre feliz. A hora que for presencial, a gente vai lá então, né? Isso. Só marcar. O bom é que tem lugar de todo o Brasil para ir, né? É verdade. O Pará eu não conheço, hein? Dá uma passada aqui no Pará. Não tem problema, mas assim, o Pará, eu só não quero provar o Jussara, porque aí o Jussara é meio complicado, hein? É bacana. Obrigado, viu, professor Marcelo, de novo aí pela palestra. O pessoal aí tá querendo parte 2 também, numa dessas a gente conversa sobre outras... com certeza, foi ótimo. Que bom, isso aí, que bom a fala de vocês. E é isso, né? Muito obrigado para quem compareceu. Deu bastante gente aqui, né? A gente estava esperando 10 pessoas, deu o dobro, já é ótimo. Bacana de ver. E fica aí, né, também os contatos do professor Marcelo para as dúvidas. Também pode falar comigo também, que eu mando as contatos dele ali pelo grupo também, do que a gente tem, né? Nosso grupo de aula. E no mais, professor, alguém quer fazer mais alguma última pergunta, alguma coisa? Vou até finalizar aqui a gravação. Eu vi quem é que estava presente aqui, então. Se alguém tiver mais alguma última coisa a comentar. Foi ótimo, professor. Foi muito enriquecedor.